Diante das decisões angustiantes da minha esposa e filha, procurei por verdade e enfrentei as duras repercussões. Olá, e bem-vindos a Histórias da Vida Real, onde sempre trazemos narrativas profundamente impactantes. Antes de mergulhar, reserve um momento para curtir, assinar nosso canal, deixar seu pensamento nos comentários e compartilhar esta transmissão com quem valoriza relatos de vida fortes. Agora vamos ao que interessa. História 1. A confrontação e o recado da alma. Em uma pequena localidade, eu levava uma existência aparentemente trivial. Minhas manhãs eram preenchidas por trabalho árduo e minhas noites dedicadas a tentar manter a tranquilidade doméstica. Contudo, além da visibilidade cotidiana de meu lar, ocultavam-se verdades sombrias que jamais poderia ter suspeitado. Minha companheira e minha descendente, as duas pessoas mais queridas para mim, estavam envolvidas em atitudes que abalaram completamente o que eu acreditava sobre minha família. Descobri que participavam de atividades ilícitas e imorais, fatos que chocariam qualquer um. Em vez de simplesmente fechar os olhos, decidi encarar diretamente essas ações dolorosas. Contratei um investigador particular para aprofundar a apuração, coletando provas que confirmassem minhas piores desconfianças. Cada revelação era como um forte impacto no peito, mas eu sabia que a realidade não podia ser ignorada. Ao confrontar minha cônjuge e filha, uma tempestade de sentimentos se desencadeou. Fúria, desilusão, engano, tudo estava ali. Conforme apresentava as evidências, não havia espaço para compaixão naquele instante, apenas uma premente necessidade de equidade. Optei por levar o caso aos tribunais, onde as condutas dos meus próprios familiares seriam avaliadas sem favoritismo. A batalha legal foi extenuante, repleta de reviravoltas e revelações que eu teria preferido nunca conhecer. A comunidade local ficou perplexa ao saber o que se desenrolava por trás da fachada respeitável de nossa casa. Durante o processo, eu tive de encarar os olhares de juízo e dó de vizinhos, amigos e conhecidos. A verdade representava um fardo pesado, mas eu estava determinado a suportar as consequências, independentemente do impacto na minha honra e na de minha linhagem. Ao final, a justiça foi feita, mas o custo foi imenso. Minha companheira e filha foram sentenciadas por seus delitos, e a estrutura familiar que eu conhecia estava destruída. Não havia remissão para as escolhas que haviam feito, apenas o peso dos resultados que agora carregavam. A vida seguiu seu curso, mas nada voltaria a ser como antes. Eu me tornei um homem marcado pelo que havia acontecido, enfrentando as marcas emocionais de ter exposto as condutas prejudiciais daqueles que mais amava. A procura por justiça não me trouxe paz, apenas um profundo vazio de perda e desalento. À medida que o tempo passava, me vi isolado num universo de introspecção e angústia. A pequena cidade, que antes considerava meu refúgio, transformou-se num ambiente carregado de olhares curiosos e murmúrios. Os eventos que me impeliram a buscar justiça foram um divisor de águas, e eu me vi empenhado em reconstruir minha vida do zero. A solidão tornou-se minha companhia constante, pois amigos se afastaram e a confiança se dissolveu como areia entre os dedos. O processo judicial continuava a projetar sua sombra sobre mim, mesmo após o veredicto. O estigma de ser associado aos crimes de minha própria prole parecia inescapável enquanto eu tentava encontrar um novo propósito. Então, uma série de mensagens anônimas começou a chegar à minha porta, palavras duramente redigidas à mão, carregadas de desdém e condenação. Era como se as pessoas, incapazes de compreender a complexidade dos fatos, tivessem resolvido me designar como vilão em uma história que elas mesmas haviam criado. No entanto, em meio à escuridão que envolvia minha existência, um brilho inesperado surgiu. Uma antiga ligação que parecia ter sumido nos períodos mais sombrios reapareceu. Um colega de trabalho, que havia acompanhado de perto minha busca por verdade, ofereceu-me apoio e empatia. Juntos começamos a lidar com os desdobramentos das minhas escolhas. Criamos um sistema de suporte que se tornou meu porto seguro em meio à turbulência. As palavras rudes das cartas anônimas ainda feriam, mas agora eu tinha alguém ao meu lado para partilhar o fardo emocional. Com o passar do tempo, aprendi que a justiça nem sempre traz a paz desejada. Minha trajetória foi uma saga de sofrimento, deslealdade e tenacidade. A família que eu um dia tive estava desintegrada, mas eu estava decidido a forjar um novo futuro. A narrativa que se desenrolou em minha vida era complexa e multifacetada, um emaranhado de ocorrências imprevistas.
Enfrentar os atos prejudiciais de minha companheira e filha não trouxe reabilitação, mas me permitiu descobrir uma força interior que nunca imaginei possuir. O caminho da reestruturação estava à minha frente, e eu estava pronto para encarar o desconhecido, munido das lições amargas do passado. Enquanto trilhava o percurso da recuperação, a presença contínua do meu companheiro de trabalho tornou-se um pilar vital. Juntos começamos a buscar chances de recomeçar em uma nova cidade, longe das memórias dolorosas e do incessante julgamento da comunidade anterior. Deixar para trás o passado conturbado era a única forma de vislumbrar um futuro que não fosse ditado por erros antigos. A mudança provou ser um desafio, mas também uma libertação. No novo ambiente, tive a oportunidade de me reinventar e construir uma identidade afastada das sombras do meu passado. Aos poucos, comecei a restabelecer vínculos sociais, cultivar amizades genuínas e encontrar um novo propósito para minha existência. A nova jornada não estava livre de entraves, mas cada obstáculo era uma chance de crescer e me fortalecer. Durante esse processo, percebi que, embora o tempo não pudesse apagar por completo as marcas emocionais, ele oferecia a perspectiva necessária para aceitar as imperfeições da vida. O suporte do meu colega de trabalho transformou-se numa verdadeira amizade, e juntos compartilhamos os altos e baixos dessa nova fase. Encarar as ações danosas da minha esposa e filha tornou-se um capítulo encerrado, e eu estava decidido a não permitir que isso definisse o resto da minha vida. À medida que os dias se convertiam em meses e os meses em anos, construí uma vida que, de certa forma, superava as expectativas que eu havia perdido. Aprendi a valorizar as pequenas alegrias do dia a dia, a cultivar laços significativos e a encontrar um renovado sentido de identidade. A história da minha vida não era mais dominada pela traição e pela busca por verdade. Em vez disso, transformou-se numa narrativa de persistência, autoconhecimento e renovação. Ao contemplar o futuro, percebia que, apesar das tristezas passadas, havia descoberto uma força interna que me permitia encarar o desconhecido com bravura e esperança. Os anos seguintes foram marcados por uma gradual cicatrização emocional. A nova cidade tornou-se meu refúgio, um local onde pude construir uma vida mais autêntica e alinhada com meus valores recém-descobertos. Ao longo desse caminho de reconstrução, encontrei novas paixões e oportunidades que antes pareciam inatingíveis. O apoio constante do meu amigo, que se tornou uma figura como um irmão escolhido, foi um alicerce crucial em minha trajetória. O passado, embora não esquecido, perdeu sua intensidade. As feridas emocionais transformaram-se em emblemas de uma capacidade de resistência que eu não sabia possuir. Em vez de ser definido pelos enganos da minha família, passei a ser reconhecido pela minha tenacidade e habilidade de transformação. A narrativa da minha existência evoluiu para um conto de superação, um testemunho da capacidade humana de se ajustar e prosperar diante das adversidades. As mensagens anônimas e o julgamento da comunidade anterior tornaram-se meras sombras distantes, incapazes de ofuscar o brilho do meu renascimento. No silêncio noturno, enquanto refletia sobre os episódios que se desenrolaram, percebi que a procura por justiça havia se convertido numa jornada de autodescoberta. Não houve concessão nem expiação, mas algo mais profundo e potente emergiu: a aceitação. A aceitação das imperfeições da vida, da minha própria natureza humana e da constante metamorfose que caracteriza a existência. Ao se aproximar o ocaso da minha vida, olhei para trás com gratidão pela oportunidade de criar um novo roteiro, rico em detalhes e complexidades, mas também de esperança e renovação. O ponto de partida, enfrentei as ações dolorosas da minha esposa e filha, buscando justiça e lidando com as consequências, tornou-se uma sinfonia de experiências que transcenderam a dor inicial. E assim, com o coração mais leve e a alma mais forte, abracei o futuro com a convicção de que, embora as páginas do passado não pudessem ser reescritas, o destino que eu optara por moldar estava repleto de possibilidades inexploradas. História 2. Desvelando décadas de falsidade. Foi em uma noite fresca de outono que os segredos encobertos por anos de casamento começaram a vir à tona. O luar projetava sombras sobre a residência, que parecia guardar mais do que simples objetos e lembranças. O silêncio que reinava naquele ambiente não era apenas a ausência de diálogos, mas sim o acúmulo de uma vida de deslealdade. O protagonista desta narrativa, um marido, descobriu um engano que se prolongava por décadas. Ele já não era um homem comum de meia-idade.
mas sim um investigador inesperado, determinado a desvendar a realidade que o rodeava. Em vez de perdão ou redenção, o que ele buscava era retribuição. A revelação começou com pequenos detalhes, uma palavra dita em voz baixa ao telefone, um olhar rápido trocado com um estranho na rua. No início, eram apenas indícios, mas o marido, impulsionado pela intuição, decidiu aprofundar sua pesquisa. Ele se aprofundou em fotos antigas, correspondências e conversas aparentemente banais. À medida que avançava, os anos de engano começaram a se desdobrar diante de seus olhos. Sua companheira, a pessoa em quem ele depositara toda sua confiança, estava envolvida numa intrincada rede de mentiras e traições. O marido sentiu a amargura crescer em seu íntimo, substituindo lentamente o afeto que um dia existira. Sem confrontos diretos, o marido escolheu uma abordagem mais discreta. Ele começou a semear dúvidas na mente da esposa, revelando que sabia mais do que ela imaginava. Mensagens anônimas, indícios deixados em pontos estratégicos, tudo planejado para minar a segurança dela. A esposa, por sua vez, começou a perceber que estava sendo observada, que seu passado estava sendo desenterrado. Ela se sentia encurralada, sem compreender completamente quem estava por trás dessa exposição meticulosa de suas transgressões. À medida que a tensão aumentava, o marido viu a chance de desferir o golpe derradeiro. Ele agendou um encontro, um confronto onde os anos de deslealdade seriam revelados. No momento crucial, ele optou por não mencionar reconciliação ou absolvição, mas sim expor as feridas profundas que ela havia causado. O embate foi intenso, as emoções efervesciam como lava vulcânica. Não houve lágrimas de remorso, apenas a frieza de uma realidade finalmente revelada. O marido, em vez de procurar a serenidade interior, encontrou sua liberdade na exposição da amargura que o consumia por tanto tempo. E assim, em uma noite fria de outono, a história de décadas de deslealdade atingiu seu ápice. Sem concessão, sem redenção, o marido se afastou da casa, deixando para trás os escombros de um casamento desfeito, mas levando consigo a satisfação de ter trazido à luz a verdade que o libertou de anos de ilusões. Enquanto se distanciava da residência, ele sentiu uma mistura de alívio e melancolia. A escuridão da noite refletia o vazio que agora preenchia seu espírito. Não havia mais espaço para fantasias ou esperanças de um matrimônio que nunca foi o que ele havia idealizado. Os dias seguintes foram difíceis para ambos. A esposa, agora confrontada com as consequências de suas escolhas, enfrentava a repulsa e o juízo social. Amigos em comum se afastaram, e ela se viu sozinha para encarar os destroços de sua reputação. Enquanto isso, o marido tentava reconstruir sua vida. Ele não se permitia afundar na amargura, mas procurava uma nova perspectiva. A vingança não lhe trouxera a paz que imaginara, mas havia um senso de libertação ao se livrar das amarras que o prendiam a uma farsa. O tempo passou e ambos seguiram caminhos distintos. O marido se dedicou a novos interesses, construiu novas amizades e descobriu um renovado senso de propósito. A esposa, por outro lado, enfrentou a solidão e a necessidade de confrontar a pessoa em que se tornara. Nenhum dos dois mencionava o passado, mas as cicatrizes permaneciam. Eles se tornaram estranhos um para o outro, e os anos de deslealdade deixaram um legado indelével. A vida continuou, mas as sombras do passado ainda pairavam sobre eles. O protagonista desta narrativa aprendeu que, mesmo na busca por retribuição, não há garantias de cura. A verdade pode libertar, mas também pode deixar um vazio difícil de preencher. No fim das contas, a procura por redenção e compaixão, embora não explicitada, continuava a ecoar silenciosamente nos corações feridos de ambos. E assim, enquanto o tempo avançava implacavelmente, a história de descobertas, traições e desforras transformou-se em uma lembrança distante, mas nunca esquecida, da complexidade das relações humanas e das marcas deixadas por décadas de engano. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento, e o ex-cônjuge e a ex-mulher prosseguiram suas jornadas separadas. Ambos edificaram novas existências, assimilaram ensinamentos valiosos e, de certa forma, encontraram um modo de seguir em frente. Em um dia ensolarado de primavera, os destinos os uniram novamente. Não por acaso, mas como se a vida quisesse demonstrar que, apesar das tribulações passadas, ainda poderia surpreendê-los. Um breve encontro casual em um parque trouxe à tona recordações de um período que parecia pertencer a outra vida. Desta vez, no entanto, não havia tensão no ar.
Em vez disso, havia aceitação. Aceitação das decisões tomadas, das feridas infligidas e das transformações permanentes. A conversa foi cordial, rememorando acontecimentos de um passado que já não causava as mesmas dores. Em meio às palavras trocadas, surgiu uma compreensão mútua de que a desforra, embora tenha desempenhado seu papel naquele instante, não era o agente final para a cura. A verdade, por mais penosa que fosse, trouxera consigo uma clareza que permitiu que ambos seguissem adiante. E assim, sem mencionar expressamente perdão ou redenção, despediram-se com um sorriso sincero. Cada um retomou seu caminho, ciente de que o passado não poderia ser apagado, mas também consciente de que o futuro estava à sua frente. Enquanto se afastavam, ambos notaram que, embora os anos de falsidade tivessem deixado cicatrizes permanentes, essas marcas não os definiam. Em vez disso, eram testemunhos de uma história vivida e superada. E assim, a história de revelações, traições, vingança e aceitação chegou a um ponto final. O ex-marido e a ex-esposa continuaram a escrever novos capítulos em suas vidas, levando consigo os ensinamentos adquiridos, a força encontrada na adversidade e a compreensão de que, por mais intrincadas que sejam as relações humanas, a capacidade de seguir adiante é um dom que o tempo eventualmente oferece. História 3. A estratégia minuciosa do marido. Em uma metrópole vibrante, onde arranha-céus se entrelaçavam com o brilho das estrelas, o marido encarava a triste realidade do envolvimento de sua esposa com outro indivíduo. Em vez de sucumbir ao caos emocional, ele optou por uma abordagem sofisticada para lidar com a situação. Diferente de confrontos explosivos ou lágrimas amargas, o marido decidiu se aprofundar nas sutilezas da mente humana. Ele estudou a arte da persuasão, aprimorou suas capacidades de observação e começou a entender as nuances das interações sociais. Cada movimento era calculado, cada palavra escolhida com precisão. Primeiramente, ele manteve a calma, como um jogador de xadrez enfrentando um adversário temível. Com serenidade, começou a participar ativamente da vida social do casal, levando sua esposa a eventos e círculos sociais que ela nunca havia explorado. Ele se tornou um mestre da intriga, revelando um homem enigmático, conquistando a curiosidade de sua companheira e, de certo modo, desafiando o outro homem em suas interações. O marido exibia uma autoconfiança inabalável, como se soubesse que seu valor transcendia as condições adversas. Ele se envolvia em conversas intelectuais, destacando-se pela inteligência e pelo carisma. Cada palavra era um passo cuidadosamente planejado, um movimento para manter o controle do jogo. A esposa, por sua vez, sentiu-se intrigada pela metamorfose de seu marido. A atmosfera de mistério e refinamento que ele exalava a cativou de um jeito que ela não previa. Sentiu-se desafiada a recuperar a atenção do homem que de repente parecia inatingível. O triângulo amoroso transformou-se em um jogo de sedução psicológica, onde cada ação era uma estratégia bem pensada. O marido não ignorou o sofrimento que a situação lhe causava, mas em vez de permitir que o desespero o consumisse, ele escolheu transformar a adversidade em uma oportunidade para redefinir a dinâmica do relacionamento. À medida que o tempo avançava, a esposa começou a perceber que o amante representava um universo de paixão, mas o marido oferecia uma complexidade emocional que a atraía de maneira singular. Progressivamente, ela se viu dividida entre dois homens, cada um propondo algo distinto, algo que ela não conseguia obter no outro. No final, a estratégia refinada do marido não apenas redefiniu o jogo do relacionamento, mas também reacendeu a chama que estava quase extinta. Num ato audacioso, ele a convidou a fazer sua próxima jogada. Com um olhar sério, ela ponderou as opções à sua frente, ciente de que qualquer decisão mudaria irrevogavelmente o tabuleiro complexo que haviam construído. Assim, a história de afeto, deslealdade e tática prosseguiu, com cada participante envolvido na intrincada trama da vida, onde as escolhas não eram meramente preto no branco, mas matizes de cinza num sofisticado jogo emocional. Com o desenrolar dos eventos, a esposa se viu diante de uma encruzilhada sentimental. Cada homem representava um destino diferente, e ela estava ciente dos efeitos de sua opção. O marido, com sua abordagem meticulosa, havia revelado um aspecto dele que ela jamais soubera existir, uma complexidade que despertava seu interesse. Enquanto isso, o amante, percebendo a mudança na dinâmica, intensificou seus esforços para reconquistar a atenção dela.
Ele ofereceu paixão ardente, promessas de uma vida repleta de fortes emoções. No entanto, o marido continuava a se destacar com sua calma calculada e seu carisma sutil. A esposa, dividida entre dois mundos, resolveu explorar as profundezas de seus próprios sentimentos. Ela se imergiu nas camadas mais íntimas de suas emoções, tentando entender o que realmente buscava em uma relação. O jogo psicológico que se desenrolava ao seu redor a forçava a confrontar sua própria essência e anseios. Enquanto isso, o marido continuava a tecer sua teia de intriga. Ele não permitia que a situação o dominasse emocionalmente, mantendo-se firme em seu objetivo de reinventar o relacionamento. Seu compromisso com a sofisticação era um trunfo, uma tática que o mantinha no controle, mesmo quando a incerteza pairava no ar. O amante, por sua vez, começou a perceber que sua estratégia impulsiva e apaixonada não era suficiente para conquistar definitivamente o coração da esposa. Ele se via cada vez mais desafiado pelo jogo mental que o marido havia iniciado, questionando se a paixão efervescente era capaz de competir com a complexidade emocional e intelectual oferecida pelo marido. O clímax se aproximava quando a esposa, após uma intensa jornada interna, tomou sua decisão. Em uma noite de embate emocional, ela se encontrou com os dois homens, cada um aguardando ansiosamente por sua resposta. Com um olhar determinado, ela fez sua escolha, deixando claro que o destino do triângulo amoroso estava selado. O desfecho dessa complexa história não foi marcado por perdão ou redenção, mas pela aceitação das escolhas feitas e dos resultados que as acompanhavam. Cada personagem seguiu seu caminho, carregando consigo as vivências e ensinamentos adquiridos durante esse intricado jogo de relacionamentos. A vida continuou, deixando para trás a memória de uma abordagem requintada que redefiniu os limites do amor e da complexidade humana. No rescaldo da escolha da esposa, a atmosfera entre os três protagonistas mudou visivelmente. O marido, com sua postura sofisticada, aceitou o desfecho com uma dignidade serena. Em vez de demonstrar amargura ou raiva, ele optou por seguir em frente com uma tranquilidade que intrigava ainda mais a esposa. O amante, por sua vez, vivenciou uma onda de sentimentos conflitantes. A paixão que antes ardia intensamente começou a se transformar em reflexão e autodescoberta. Ele confrontou a natureza volátil de seus próprios desejos e percebeu que talvez o que buscava não pudesse ser encontrado apenas na efervescência do instante, mas também na complexidade que o marido representava. A esposa, enquanto lidava com as implicações de sua escolha, viu-se diante da realidade das interações humanas. A sofisticação que tanto a cativara no marido revelou-se um ponto forte em meio ao tumulto emocional. Ela se viu envolvida em um relacionamento que ia além do trivial, marcado pela profunda compreensão mútua e pela aceitação das particularidades de cada um. A história não terminou com um ponto final definitivo, mas sim com uma questão suspensa no ar. Os personagens prosseguiram suas vidas, agora transformadas pela experiência única que partilharam. Cada um carregava as marcas emocionais da jornada, mas também a certeza de que a vida é um emaranhado de escolhas e consequências. Enquanto o tempo avançava, os personagens se distanciaram fisicamente, mas as marcas deixadas por essa experiência permaneceram ligadas em suas trajetórias individuais. O jogo de relacionamentos, com sua abordagem inteligente, deixou uma impressão duradoura, desafiando as noções tradicionais de afeto e compromisso. Nesse cenário complexo, cada um dos protagonistas continuou a explorar as nuances da vida, ciente de que o jogo nunca realmente acaba. As decisões tomadas e os ensinamentos absorvidos foram parte integrante de suas jornadas pessoais, moldando o curso de suas vidas de maneiras imprevisíveis. Assim, a história de uma abordagem sofisticada para lidar com a situação do envolvimento da esposa com outro homem não encontrou uma conclusão convencional, mas sim uma continuidade imersa na complexidade das relações humanas. Com o tempo, os protagonistas perceberam que a vida era um fluxo constante de mudanças, e as relações eram tramas intricadas que se desdobravam de modos imprevisíveis. A esposa, o marido e o amante continuaram a crescer individualmente, cada um seguindo seu próprio caminho de autodescoberta. O marido, com sua tática refinada, encontrou novas dimensões em seu próprio ser. Ele explorou paixões e interesses que antes estavam adormecidos, reconhecendo que a vida oferece uma vasta gama de experiências para além dos limites de um relacionamento.
Sua tranquilidade continuou a ser sua força, guiando-o por um caminho de autenticidade e satisfação. O amante, por sua vez, passou por uma metamorfose sentimental. A intensidade de suas emoções cedeu lugar a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Ele embarcou em uma jornada de crescimento pessoal, percebendo que o verdadeiro amor não se baseia apenas na euforia do momento, mas também na aceitação recíproca e na maturidade emocional. A esposa, no centro desse intrincado tecido humano, experimentou uma evolução sentimental. A escolha que fez não apenas influenciou o rumo de sua vida, mas também a transformou em uma pessoa mais ciente de suas próprias necessidades e anseios. Ela encontrou um equilíbrio entre a paixão e a estabilidade, reconhecendo a importância de ambas em sua jornada. A história, sem um desfecho definido, espelha a natureza fluida e imprevisível das relações humanas. Os personagens aprenderam que o amor não é estático, é uma jornada dinâmica, cheia de altos e baixos, desafios e revelações. Enquanto o triângulo amoroso desvanecia no passado, deixou para trás um rico mosaico de experiências, ensinamentos e desenvolvimento pessoal. E assim, os protagonistas seguiram em frente, cada um trilhando seu próprio caminho em busca de sentido e realização. A história da abordagem sofisticada para lidar com a complexidade do envolvimento amoroso demonstra que, por mais intrincadas que sejam as relações, há sempre espaço para o crescimento, a compreensão e a aceitação na jornada humana. Se você se sentiu conectado a este vídeo, por favor, deixe sua curtida, inscreva-se e envie-o para outros que valorizam histórias semelhantes. Explore também nossa coleção de vídeos com temas que prometem tocar fundo e estimular a reflexão. Agradecemos por nos acompanhar até o fim.